Você já se sentiu como se estivesse vivendo uma vida que não é realmente sua, como se, de alguma forma, estivesse seguindo um roteiro escrito por outra pessoa, pais, professores, amigos, sociedade e, no fundo, algo dentro de você estivesse gritando que algo está errado? Você acorda todos os dias, coloca a mesma máscara de sempre, cumpre suas obrigações e interage com as pessoas como se tudo estivesse bem, mas, em algum momento, quando o silêncio finalmente chega, aquela pergunta desconfortável surge: quem sou eu realmente? Jane acreditava que esse sentimento de desconexão não é uma coincidência, pelo contrário, é um sintoma de um problema profundo que quase ninguém tem coragem de enfrentar. A maioria das pessoas passa a vida inteira sem nunca conhecer seu verdadeiro eu. Elas se limitam a viver papéis sociais, identidades fabricadas e expectativas impostas, a pior parte. Elas acreditam que isso é tudo o que existe, elas morrem sem nunca ter conhecido sua própria alma, e agora vem a pergunta mais importante: isso está acontecendo com você? O que você chama de eu pode não ser você, sua personalidade, seus desejos, suas crenças, quanto disso é realmente seu, e quanto foi colocado lá por outros. Desde a infância, fomos condicionados a nos encaixar, a nos tornarmos aceitáveis, a esconder certos aspectos de nós mesmos para sermos amados. Criamos uma máscara, ou como Jung chamou, uma persona, um disfarce social que usamos para nos proteger, mas quanto mais usamos essa máscara, mais nos afastamos de nosso verdadeiro eu. Um dia, essa máscara se torna tudo o que resta de nós, mas Jung nos alertou: viver desconectado de quem realmente somos tem um custo pago com angústia, insatisfação e uma constante sensação de que algo está faltando. Você já sentiu que, não importa o que você conquiste, ainda há um vazio, como se algo essencial estivesse sempre fora de seu alcance? Isso acontece porque o que você realmente precisa não está lá fora, não está em um emprego melhor, em um relacionamento perfeito ou no reconhecimento dos outros, está dentro de você, enterrado sob camadas e camadas de condicionamento. A grande questão é: você está disposto a mergulhar em sua própria psique e descobrir quem você realmente é? Porque essa jornada não é fácil. Encontrar o verdadeiro eu exige que você enfrente tudo o que foi reprimido, esquecido ou distorcido ao longo dos anos. Significa olhar para dentro e encarar partes de si mesmo que você pode preferir evitar, mas esse é também o único caminho para se libertar. Neste vídeo, vamos explorar a jornada que Carl Jung chamou de individuação, o processo de se tornar inteiro, de integrar todas as partes de si mesmo, finalmente, viver de acordo com sua verdadeira essência. Você está pronto para isso? Então vamos começar. Desde a infância, você aprendeu que para ser aceito, precisava se comportar de certas maneiras. Talvez você tenha sido ensinado a ser educado, a não falar muito alto, a não demonstrar raiva, a agradar os outros, ou talvez tenha aprendido que precisava ser forte o tempo todo, esconder suas fraquezas e parecer confiante mesmo quando, para ficar em silêncio, talvez você sentisse a necessidade de expressar raiva, mas foi ensinado que isso era errado. Agora você engole suas frustrações até que elas explodam. Talvez você tenha mostrado sensibilidade, mas a sociedade convenceu você de que isso era fraqueza. Então você aprendeu a esconder seus sentimentos. Tudo isso, todas as partes de você que foram negadas, não desapareceram, elas apenas se esconderam em sua sombra, esperando o momento de emergir, e elas emergem. Se você já teve um acesso de raiva e depois se arrependeu, sentiu inveja de alguém e tentou negar isso para si mesmo, ou reagiu de forma exagerada a críticas sem entender porquê, então você experimentou sua sombra assumindo o controle. Quando não lidamos conscientemente com isso, ela se manifesta de maneiras distorcidas, sabotando nossos relacionamentos, nossas carreiras, nossa autoestima. Mas aqui está a verdade que ninguém lhe diz: sua sombra não é seu inimigo, pelo contrário, é onde muitos dos aspectos mais valiosos de sua personalidade residem: sua criatividade, sua autenticidade, sua verdadeira força. Você não pode ser inteiro até integrar essa parte de si mesmo, e para fazer isso, precisa parar de fugir e começar a olhar para dentro. Mas como você enfrenta algo que foi reprimido por tanto tempo? Como trazer sua sombra à luz sem deixá-la consumir você? A resposta está em um conceito central da psicologia junguiana: o eu, ou o verdadeiro eu, e é exatamente isso que vamos explorar agora. Se a persona é a máscara e a sombra é tudo o que você reprimiu, então o eu, o verdadeiro eu, é o que existe além dessas camadas, é a totalidade de sua psique, a fusão harmoniosa entre quem você realmente é e quem você mostra ao mundo. Jung acreditava que o propósito da vida não era simplesmente seguir um caminho pré-definido pela sociedade, mas sim tornar-se inteiro, descobrir sua verdadeira essência e viver de acordo com ela. Esse processo de autodescoberta e integração é o que ele chamou de individuação, mas encontrar o eu não é algo que acontece por acaso. Não é algo que simplesmente aparece um dia diante de você como uma epifania mágica. O eu não se revela àqueles que não estão dispostos a enfrentar a verdade sobre si mesmos. Você precisa buscá-lo ativamente, e essa busca requer uma profunda jornada dentro de si mesmo. É um confronto com tudo o que você foi ensinado a esconder, uma reconciliação entre seus desejos mais autênticos e as restrições impostas pelo mundo exterior. O maior obstáculo para encontrar o verdadeiro eu é o medo de perder a identidade que você construiu ao longo dos anos. Medo de perceber que muitas de suas escolhas não foram realmente suas, medo de enfrentar aspectos de sua personalidade que você negou por tanto tempo. Esse medo faz com que muitas pessoas nunca encontrem o eu. Elas passam a vida inteira agarradas à persona, fingindo ser algo que não são,
enquanto sua sombra opera nos bastidores, sabotando suas chances de felicidade genuína. Mas quando você começa a integrar sua sombra e questionar as máscaras que usa, algo incrível acontece. Você começa a sentir uma liberdade que nunca experimentou antes. Você descobre que não precisa mais fingir ser alguém que não é. Você percebe que não precisa mais agradar a todos. Você começa a agir de forma mais autêntica, a tomar decisões que fazem sentido para você e não apenas para atender às expectativas dos outros. E a parte mais interessante, quanto mais você se aproxima de si mesmo, mais a vida começa a fazer sentido. As ansiedades e frustrações que antes pareciam inexplicáveis começam a ter uma raiz clara. Você entende porque certos padrões se repetem, porque certas situações o afetam tanto e porque certos relacionamentos nunca deram certo. Você começa a perceber que, ao longo de sua vida, havia algo dentro de você tentando mostrar o caminho, mas você estava ocupado demais tentando se encaixar para ouvir. Mas há um detalhe importante: o caminho para encontrar o eu não pode ser percorrido em isolamento. Há um elemento fundamental nessa jornada que muitos ignoram: o inconsciente e os arquétipos que moldam a maneira como pensamos, sentimos e agimos. Se você não entender essas forças ocultas, nunca poderá compreender plenamente quem você é. E é isso que vamos explorar a seguir. A mente humana não é apenas o que vemos e entendemos conscientemente. A maior parte de nossa psique está oculta, operando em um nível profundo e invisível. Jung acreditava que, para encontrar o verdadeiro eu, não basta olhar para nossos pensamentos racionais e decisões diárias. Devemos mergulhar nas profundezas do inconsciente, pois é lá que estão os padrões ocultos que moldam nossa identidade. Mas o que exatamente está nesse inconsciente, além de sua sombra, além de memórias reprimidas e desejos não reconhecidos, há algo ainda mais fundamental: arquétipos. Jung descobriu que a psique humana não é uma tábua rasa. Pelo contrário, nascemos com estruturas mentais universais, padrões de pensamento, comportamento e emoção que são compartilhados por todas as pessoas, independentemente da cultura ou do tempo. Ele chamou isso de inconsciente coletivo, e é desse inconsciente coletivo que os arquétipos emergem, imagens primordiais que influenciam a maneira como percebemos o mundo e a nós mesmos. Se você já sentiu uma atração inexplicável por certas histórias, mitos ou símbolos, é porque os arquétipos estão agindo dentro de você. Eles aparecem em contos de fadas, filmes, religiões e, mais importante, em seus próprios sonhos e comportamentos. Por exemplo, o herói é um arquétipo presente em praticamente todas as culturas. Ele representa aquele que enfrenta desafios, supera obstáculos e busca transformação. Mas também existe o sábio, que simboliza conhecimento e introspeção; o rebelde, que desafia as regras e questiona o sistema; e o cuidador, que vive para proteger e servir os outros. E a parte mais interessante: você não escolhe quais arquétipos influenciam sua vida, eles operam dentro de você sem sua consciência. O problema surge quando você se identifica apenas como arquétipo e ignora os outros. Se você só se vê como o herói, pode acabar se sentindo pressionado a ser sempre forte, incapaz de aceitar fraquezas ou vulnerabilidades. Se você vive exclusivamente no papel do cuidador, pode passar a vida colocando as necessidades dos outros acima das suas, esquecendo de si mesmo. Encontrar o verdadeiro eu significa equilibrar esses arquétipos, reconhecer quais dominam sua vida e integrar aqueles que foram negligenciados. Mas como esses arquétipos aparecem em sua vida? A resposta está em seus sonhos, seus impulsos, os padrões que se repetem sem que você entenda porquê. Se você ignorá-los, estará ignorando partes essenciais de si mesmo. É por isso que tantas pessoas se sentem perdidas. Elas não entendem que há forças invisíveis moldando seus desejos, suas decisões e até mesmo suas crises existenciais. Mas aqui está a pergunta mais importante: se você não se tornar consciente desses arquétipos, eles controlam você, eles determinam seus comportamentos, suas inseguranças, seus relacionamentos. Mas se você os reconhecer e integrar, você assume o controle de sua própria narrativa. Isso é precisamente o que diferencia aqueles que encontram seu verdadeiro eu daqueles que passam a vida inteira presos em padrões automáticos. Mas e se você ignorar tudo isso, o que acontece com alguém que se recusa a olhar para o inconsciente, que resiste à individuação e continua a viver de acordo com máscaras e ilusões? A resposta está no sofrimento psicológico que acompanha aqueles que fogem de si mesmos. Esse é o perigo da não individuação, que vamos explorar agora. O que acontece com alguém que passa a vida fugindo de si mesmo, que ignora sua própria sombra, vive aprisionado a uma persona e se recusa a reconhecer os arquétipos que moldam seu destino? Carl Jung foi claro: evitar o processo de individuação não nos mantém seguros. Em vez disso, nos condena a uma existência fragmentada, cheia de ansiedade, frustração e um vazio que nunca pode ser preenchido por nada externo. Muitas pessoas acreditam que seguir as regras da sociedade e se encaixar no que é esperado delas garantirá uma vida pacífica. Mas essa tranquilidade é meramente superficial. Em algum momento, algo começa a dar errado. Pode-se manifestar como uma crise emocional sem explicação aparente, sentimentos de insatisfação mesmo quando tudo parece perfeito, ou o surgimento de doenças psicossomáticas. O corpo e a mente sempre encontram maneiras de nos alertar quando estamos nos afastando demais de nossa verdadeira natureza. A não individuação também pode se manifestar por meio de padrões destrutivos. Você já notou como algumas pessoas repetem os mesmos erros ao longo da vida, como entram em relacionamentos abusivos, sabotam suas próprias conquistas ou vivem em um estado constante de insatisfação? Isso acontece porque, quando não lidamos com o que está oculto dentro de nós, nos tornamos prisioneiros de nosso próprio inconsciente. Ele encontra maneiras de se expressar,
mesmo que seja por meio do sofrimento. Outro sintoma comum da não individuação é a sensação de que estamos apenas existindo, mas não vivendo de verdade. Isso se manifesta em uma rotina monótona, em uma vida sem propósito, em um sentimento de que estamos apenas seguindo o fluxo sem uma direção clara. Essa é a realidade de milhões de pessoas que nunca questionaram se a vida que levam é realmente a vida que escolheram. Elas seguem padrões herdados, crenças impostas e expectativas externas sem nunca parar para perguntar: isso realmente me faz feliz? E o mais perigoso de todos é o ressentimento. Quando uma pessoa ignora quem realmente é, inevitavelmente sente raiva, mas nem sempre sabe de onde vem essa raiva. Ela pode se voltar contra os outros, culpando o mundo, o sistema, sua família ou a sociedade por seu sofrimento, ou pode se voltar para dentro, transformando-se em depressão, autossabotagem e uma profunda desconexão de sua própria existência. Mas há um caminho a seguir, há uma maneira de quebrar esse ciclo e se libertar dessa prisão. Invisível, a resposta está na coragem de enfrentar a verdade, de questionar suas próprias ilusões e de buscar a individuação. Esse processo não é fácil, requer força, determinação e a disposição de olhar para dentro, mesmo quando o que encontramos não é agradável. E agora chegamos ao ponto crucial: o que significa, na prática, ser você mesmo, como é viver sem máscaras, sem repressão, sem medo do julgamento externo. O que acontece quando você realmente encontra seu verdadeiro eu? Vamos explorar isso. Em nossa conclusão, encontrar seu verdadeiro eu não é um destino, mas um processo. Não é algo que acontece da noite para o dia, como se um dia você simplesmente acordasse e soubesse exatamente quem é. É uma jornada que dura a vida inteira, um caminho de descobertas, desconstrução e reconstrução, enfrentando as sombras e se libertando das máscaras que nos foram impostas, e é um caminho que poucos escolhem trilhar. A maioria das pessoas prefere a segurança da conformidade. Elas se agarram às suas personas porque acreditam que, sem elas, seriam rejeitadas. Elas evitam olhar para suas sombras porque temem o que encontrarão lá. Ignoram os arquétipos que guiam suas vidas porque não querem admitir que não estão no controle tanto quanto gostariam. Mas esse medo tem um custo, uma existência vazia, sem autenticidade, profundidade e significado real. Jung nos mostrou que a verdadeira liberdade não está em se encaixar, mas em nos tornarmos quem realmente somos. Isso significa aceitar sua totalidade, tanto suas qualidades quanto seus defeitos, tanto sua luz quanto sua escuridão. Significa assumir o controle de sua própria vida, em vez de ser apenas um produto de seu ambiente, cultura e expectativas dos outros. Significa abandonar o papel de marionete e se tornar o autor de sua própria história, mas esse caminho requer coragem, coragem para deixar ir as ilusões que foram confortáveis por tanto tempo, coragem para enfrentar seus próprios medos e inseguranças, coragem para aceitar que você pode não ser quem pensou que era, e tudo bem, porque agora você tem a oportunidade de se tornar alguém muito maior, muito mais autêntico, muito mais vivo. Então eu te pergunto, você está pronto para esse desafio? Está disposto a questionar as histórias que lhe contaram sobre quem você é, a confrontar as partes de si mesmo que foram reprimidas, a finalmente viver de acordo com sua verdadeira essência? Se algo neste vídeo fez você refletir, me avise nos comentários qual parte mais impactou você. Você já se sentiu como se estivesse vivendo uma identidade que não era realmente sua? Vamos conversar sobre isso, e não pare por aqui. O próximo vídeo é essencial para aprofundar essa jornada e entender ainda mais sobre os mecanismos ocultos que moldam sua mente. Então continue assistindo, porque essa descoberta está apenas começando.